Eu quero ministrar um pouquinho para vocês hoje sobre o poder da palavra. Esses dias eu e a pastora fazendo assim um flashback, né? Tudo aquilo que Deus já está ministrando nos nossos corações, todas as palavras que foram lançadas aqui. E eu não tenho dúvida que foram lançadas palavras poderosas sobre as nossas vidas, sobre este lugar, sobre esta casa, sobre a vida das pessoas que estão aqui. E eu já expliquei, já ministrei algumas vezes sobre como que faz para essa palavra se transformar em realidade sobre as nossas vidas, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou falar justamente sobre o poder da palavra nas nossas vidas. E aí nós vamos entender um pouco sobre algumas autoridades que Deus coloca sobre nós, Deus coloca em nossa vida, e às vezes nós negligenciamos esse poder, essa autonomia que Deus nos deu. Vou falar um pouquinho sobre como age essa palavra no nosso coração, quando ela entra dentro do nosso coração. Eu vou falar um pouquinho sobre as palavras que vêm do lado de fora. E vocês, eu quero construir com vocês essa ministração de quarta-feira. Eu vou tentar ser assim uma ministração expositiva, mas vou tentar ser didático para que você possa compreender e escrever essa linha de raciocínio comigo. Então preste atenção nesses próximos 40 minutos, até 40 minutos, um pouco menos talvez, para que nós possamos focar naquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Amém? Nós estamos em uma guerra, mas nessa guerra a gente não vence ela com espada, a gente vence ela com amor, a gente vence ela com entendimento. Deus tem deixado e transformado, sabe, os nossos corações em corações criativos para vencermos, né? Nós não vamos nos curvar pelas circunstâncias. Nós temos certeza e nós confiamos num Deus que é soberano, e sabemos que nós somos chamados para essa missão tão poderosa, porque não foi a espada de Pedro que resolve os problemas, mas é a cruz do amor de Jesus que executa o plano total de redenção, né? Enquanto Israel esperava um governo sobre um cavalo poderoso, sobre uma espada poderosa, Jesus vem e se entrega como cordeiro imaculado, como um cordeiro santo, através do seu amor, e aí executado o plano perfeito. Então, por mais que às vezes a gente se ire, por mais às vezes que a gente queira resolver tudo, né, na força, a gente tem que lembrar que nós somos chamados para resolver tudo no amor. Amém? Nós carregamos uma mensagem que transforma as pessoas. O mundo está carente disso. O mundo está carente de ouvir coisas boas. O mundo está carente de falar, cara, vai dar certo. Em nome de Jesus você vai sair dessa. As pessoas estão carentes disso. Nós precisamos ser mais essa voz, sabe? Essa palavra que ministra o coração das pessoas. Nós carregamos uma palavra de esperança. E às vezes as pessoas perguntam, não pastor, você fala que vai dar certo, para você sempre está bem. Não, gente, às vezes eu tenho tempestades horríveis dentro de mim, eu tenho dúvidas terríveis dentro de mim, eu tenho problemas assim galácticos dentro de mim, mas eu vou falando isso até que isso realmente entre no meu coração, porque nós não vamos nos curvar pelas circunstâncias. Amém? Então abra sua Bíblia aí. Vamos começar, a gente vai abrir no Evangelho de João. Eu vou ler um pouquinho João 6, depois eu vou um pouquinho para João 1, a gente vai construindo ali uma linha de raciocínio. João 6, nós vamos ler o 67, João 6, 68. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Diga isso comigo, tu tens as palavras de vida eterna. Agora volte um pouquinho lá no comecinho de João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o verbo, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Diga assim, nada se faz sem ele, nada se fez sem ele, nada existiria sem ele. Feche teus olhos. Obrigado, Jesus.
pela tua palavra nessa noite, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem palavras poderosas a nós. Não tenho dúvida, papai, que há uma palavra de impacto aos nossos corações essa noite. O poder dessa palavra precisa estar viva e verdadeira em nós e através de nós. Precisamos compreender isso. Ministra em nós, Senhor, através de nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fui fazer uma busca muito profunda sobre o que significa verbo lá no Google ou no Wikipedia. Verbo, classe de palavra que indica ação ou processo. O verbo sempre vai indicar movimento, sempre vai indicar palavra. Raramente você vai conseguir conquistar alguma coisa parado. Raramente você vai construir alguma coisa parado. Na verdade, eu acho que isso é meio impossível. Há uma ação que precisa ser movimentada em nós e através de nós. E eu gostaria de construir isso nos nossos corações. Então, sem o verbo, nada se fez e nada se faz. Deus está nos ministrando aos nossos corações há algum tempo sobre isso, sobre o poder que nós temos de liberar palavras sobre a vida das pessoas, sobre a cidade das pessoas, sobre lugares. E talvez a gente passe despercebido, eu venho de uma cultura assim, na escola, assim, onde as pessoas falavam muitos palavrões. Às vezes as crianças chegam aqui no projeto e elas falam muito palavrões. Elas não têm noção, elas não foram ensinadas sobre o poder da mensagem que elas carregam, quem elas são, o que está dentro do coração delas. Mas para a gente voltar um pouquinho para o texto de João 6, só para você ter uma ideia, a igreja começa num grande movimento, é como uma espécie de epifania. João 6 é quando Jesus faz a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. E aí todo mundo começa a seguir Jesus, Jesus começa a ministrar, e no final daquele grande culto, ele então faz uma multiplicação dos pães, as pessoas comem os pães ali, todo mundo fica contente. Jesus então sobe ao monte orar, manda os discípulos atravessarem para o outro lado. E aí durante a noite vem aquela tempestade, Jesus caminha sobre as águas. Depois de todo mundo estar satisfeito com os 12 cestos de pães lá que os discípulos tinham dentro do barco, e aí Jesus encontra eles, acalma, entra dentro do barco, e aí é uma coisa muito poderosa, porque eu vou dizer algo para você, sabe por que Jesus não manda que a tempestade pare antes de ele entrar no barco? Porque não é sobre as circunstâncias, é sobre com quem nós estamos. Então algumas tempestades só vão parar na sua vida quando efetivamente você estiver no mesmo barco onde Jesus está, ou quando você convidar Jesus para que ele esteja com você no mesmo barco. Você pode até estar vendo Jesus, você pode estar olhando para Jesus, você pode estar vendo que ele está por ali, mas somente quando ele entra no seu barco, porque é a presença dele que acalma as tempestades dentro do nosso coração. Então não adianta a gente simplesmente olhar Jesus ou acompanhar Jesus de perto. É aquilo que a pastora disse aqui na palavra de oferta, é quando nós subimos um monte, caminhamos com Jesus, nós vamos realmente nosso coração se acalmar. E aí Jesus entra no barco, acalma a tempestade, e aí no outro dia as pessoas vão de encontro a Jesus, e aí é óbvio, quando eles se encontram Jesus já pega na hora, porque na verdade o desejo deles não era saber mais sobre Jesus, o desejo deles era ter os benefícios de Jesus. Os judaizantes ali no caso, aqueles homens que estavam ali da religião, eles estavam mais interessados naquilo que Jesus poderia proporcionar sobre a vida deles, eles estavam mais interessados nos milagres, eles estavam mais interessados nos pães do que na palavra que Jesus carregava, porque o milagre, ele é parte do processo, não é o final do processo. O duro é que muitas vezes nós só caminhamos até o milagre, quando nós recebemos o milagre, nós esquecemos efetivamente de Jesus. Então quando esses homens chegam para Jesus, Jesus já saca na hora e fala assim: não, cara, vocês não estão aqui por causa da minha palavra, vocês estão aqui em busca do pão, mas eu preciso dizer algo para vocês: eu sou o pão vivo, aquele que comer de mim jamais terá fome, aquele que beber de mim jamais terá sede. Não são sobre coisas materiais, é sobre a palavra que eu carrego, é sobre a palavra que vocês deverão carregar, é sobre aquilo que a gente libera sobre o ambiente que nós estamos, é sobre a cidade que nós estamos. Vocês precisam entender sobre isso, que mais importante que vocês ir lá, mais importante que vocês efetivamente buscarem as coisas em mim, buscarem os milagres em mim, e é claro que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele o concede, pedindo com fé. Mas Ele estava dizendo: cara, vocês estão observando a característica errada, e talvez o teu único interesse de vir até a igreja foi para buscar algo específico,
Se isso te atraiu até aqui, não tem problema. O problema é quando você continua aqui, você continua achando que você está numa relação por interesse, e você não está numa relação por interesse, você está numa relação de profundo amor. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda completamente. E aí Jesus dá aquela dura naqueles discípulos, e aquela igreja que começa tão bem, onde todo mundo come no final, dá risada no final. Nesse mesmo capítulo, no final do capítulo, os discípulos começam a abandonar a Jesus, e muitos discípulos vão embora depois que ele diz: cara, o importante é a palavra. O importante é que eu libero sobre a vida de vocês. O importante vai ser o que vocês vão falar sobre essa cidade. O importante vai ser a função que eu estou dando para vocês. O importante é vocês conhecerem aquilo que vocês carregam, aquilo que eu carrego. E isso é uma palavra de vida eterna. Porque aquilo que a gente constrói aqui nesse tempo, ele é completamente passageiro. Sabe, a gente precisa aprender a amar pessoas. A gente precisa aprender mais sobre cuidar de pessoas. Gente, isso está muito evidente. Nós precisamos ser esses adoradores integrais que vão adorar a Deus em todos os níveis. Vão adorar a Deus dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente. Vamos cuidar, e quando a gente é um adorador integral, a gente começa a cuidar da natureza, a gente começa a cuidar das pessoas, a gente aprende a cuidar de nós. Nós precisamos amar as pessoas. E esse é um princípio. E então, Jesus está ali naquela igreja que começa então muito cheia, dentro de um sermão. No final todo mundo senta para jantar. E no final desse mesmo capítulo, que é no outro dia, os discípulos começam a abandonar Jesus e começam a ir embora, quando Jesus diz: não, cara, o mais importante é a palavra. O mais importante não é aquilo que vocês estão vendo na forma exterior. E aí quando todo mundo vai embora, os discípulos começam a ficar preocupados. E eles chegam para Jesus, e eu acredito que ali talvez até um questionamento. Ele fala: Jesus, os discípulos todos estão indo embora, aquelas pessoas que o Senhor pregou lá no monte, que subiram o monte, que o Senhor fez a multiplicação dos pães, as pessoas estão indo embora, o Senhor não vai ficar preocupado com isso, porque a nossa igreja está diminuindo. E ele fala assim: cara, vocês também querem ir? E aí Pedro diz o seguinte: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Cara, e ali vira uma chave no coração daqueles discípulos, porque eles começam a entender o poder da palavra. Ali eles começam a entender, e é claro que o livro de João é um livro tardio. Ele é um livro que foi escrito depois dos 3 primeiros evangelhos. Ele é o último dos evangelhos a ser escrito. E aí, aquilo eu acredito que impacta tanto o coração de João, que João, quando começa o livro de João, ele diz: e no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria feito. Nele estava a vida, nele era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Foi depois que veio essa palavra, porque onde existe uma palavra, automaticamente as trevas vão embora, porque as trevas só se estabelecem por ausência de luz. E aí quando nós começamos a liberar, e isso tem sido algo muito poderoso aqui, sabe, o mundo não está pronto. O mundo não está pronto para receber palavras de gratidão. O mundo não está pronto para receber palavras de amor. O mundo não está pronto para receber um amor incondicional. Nós é que estamos sendo preparados para isso. Só que o mundo sabe o poder da palavra, porque Satanás fez questão de dizer isso desde o princípio. Na verdade existe até um ditado, né? As pessoas dizem assim: a língua é o chicote da... Não fala, nós estamos na igreja. Mas o mundo sabe o poder da palavra. Agora, se você é do mundo, então você sabe o poder da palavra. Agora, se você conhecer um pouquinho de Bíblia, você também vai saber o poder da palavra. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. A língua tem o poder da vida e da morte. E aí nós vamos comer do fruto daquilo que falamos.
Mas os que conhecem Jesus também sabem o poder da palavra. E eu não sei por que ainda a gente insiste em não entender o poder que nós temos nos nossos lábios, o poder que Deus colocou dentro de nós. E eu pretendo, nesses minutos que a gente tem aqui, construir isso dentro de você. Quando o centurião chega para Jesus e diz assim: olha, Jesus, o meu servo está morrendo. E Jesus fala: não, cara, eu vou com você lá, eu vou lá na sua casa, vou orar pelo servo. O centurião fala: não, eu só preciso de uma palavra. Cara, uma palavra tem o poder de mudar alguém que está doente em casa. Uma palavra com fé liberada sobre este lugar. Gente, esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente profético. Esse lugar é um lugar profético. Basta apenas uma palavra, basta alguém pegar essa palavra e ele diz: uau, cara, em Israel, ele está dizendo, na nação inteira, eu não vi um homem com tanta fé como você. Ele falou: não, cara, eu estou acostumado com isso, porque eu estou em níveis de hierarquia, e eu sei quando um comandante libera e ele tem autoridade sobre aquele lugar, aquilo efetivamente acontece, mesmo que ele não esteja lá. Meu Deus, se você é um pai ou uma mãe dentro da sua casa, se você governa as suas coisas, eu vou dizer algo para você: basta apenas uma palavra, basta apenas você liberar uma palavra sobre aquele lugar, com fé, e efetivamente aquilo que estava morto na sua casa tornará vida, aquilo que estava perdido vai ressuscitar e vai ser encontrado. Basta apenas uma palavra com fé. E a gente continua negligenciando as palavras, a gente continua falando palavras bobas, palavras sem noção. Uma certa vez, quando os judeus estavam discutindo sobre o que podiam comer, o que não podiam comer, e eles não comem uma série de coisas lá ainda, até hoje inclusive. Eles não comem marisco, por exemplo, eles não comem camarão, eles não comem carne de porco. E eles discutindo sobre aquele assunto, Mateus 15, Jesus fala: cara, o problema não é aquilo que entra na boca, o problema é aquilo que sai da tua boca. O problema é aquilo que você libera, e isso sim vai ter o poder de matar, sabe? Isso sim muda completamente as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você: o problema não está sobre aquilo que entra na nossa boca, o problema está sobre aquilo que entra nos nossos ouvidos. É sobre aquilo que a gente permite. Nós precisamos colocar uma espécie de proteção nos nossos ouvidos, para que a gente filtre aquilo que entra em nós. Porque assim, eu vou dizer uma coisa para você: quando nós dizemos aqui, esse ano será o melhor ano da sua vida, não é um chavão, não é um slogan. Quando nós dizemos esse ano será o melhor ano da sua vida, é uma declaração de fé sobre a sua vida, porque nós cremos que isso efetivamente vai acontecer. Gente, eu tenho visto pessoas ter o melhor ano das suas vidas. Tem gente construindo casa, tem gente crescendo, tem gente prosperando, tem gente comprando carro. Por quê? Porque tomou para si essa palavra. Então não é um slogan bonitinho, não, cara. É uma palavra que está sobre este lugar e sobre a sua vida. Então viva ela. E é claro que a fé, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então eu também entendo que a palavra, ela tem o poder de aumentar a nossa fé. Amém? Pastor, tem como aumentar a fé? Tenho, biblicamente falando. Eu disse agora um texto onde Jesus está dizendo: nunca vi homem com tanta fé. Mas também Jesus em outro momento disse para os discípulos: eu nunca vi homens com pouca fé. Ou seja, a fé é um nível de medida, a gente pode aumentar ou diminuir ela. Agora, quanto mais nós ouvimos, isso pode efetivamente aumentar. A palavra, ela tem o poder de nos esfriar, de nos congelar, de nós perdermos o foco pelo aquilo que a gente permite. Eu vou dizer uma coisa para você: nós não temos como andar com um tampão no ouvido, mas nós temos como filtrar aquilo que nós vamos guardar no nosso coração. Nós não temos como deixar de ouvir algumas coisas idiotas, mas nós temos como não guardar isso no nosso coração. O problema é que nós somos treinados para ficar guardando aquilo que é idiota, porque às vezes tem uma palavra sobre nós dizendo: vocês ganharão nações, e a gente fala: será?
Aí alguém fala, você é um fracassado. E a gente fala, é verdade, eu acho que eu sou um fracassado. Cara, por que você duvida daquilo que Deus falou para você e acredita naquilo que o vizinho falou para você? Por que você duvida daquilo que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esse altar? Talvez você não tenha noção quanto custa estar aqui liberando uma palavra como essa, mas eu quero dizer uma coisa para você. Por que você não acredita naquilo que é liberado aqui, e você acreditou em palavras que liberaram sobre a sua vida, dizendo que você era um fracassado, que você não iria dar certo, que você nunca seria ninguém, e que você não venceria? Por que você acreditou nessas palavras e duvida das palavras que têm vida eterna nelas? Arabaxô, cantarabaçô. Nossos ouvidos são portais. Eu vou dizer algo para você. Aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui já foi liberado neste lugar há um tempo. Ei, você é mais profundo. Aquilo que você está vivendo hoje já foi liberado sobre a sua vida através de uma palavra. E você está vivendo hoje. As coisas boas que você está vivendo hoje foi uma palavra que já foi gerada no teu coração, e Deus já liberou sobre a sua vida há algum tempo atrás. Alguém já liberou uma palavra sobre a sua vida. Alguém já orou por você dizendo, um dia você estará lá na igreja, e aí você vai ser usado por Deus. Um dia alguém já liberou. Ei, o ambiente que você está, as coisas que você conquistou um dia eram só uma palavra. Você ainda não entendeu isso. Um dia alguém já falou sobre isso. Um dia você já falou sobre isso. E hoje você tem coisas que um dia você já falou que teria. Sabe qual é o problema? O problema é que os gigantes que você enfrenta hoje, também um dia você liberou isso. O problema é que os medos que você enfrenta hoje, talvez um dia você já liberou. Talvez de uma forma muito inocente. Mas os gigantes que vocês precisam derrotar hoje são palavras que você já autorizou viver no teu coração. Foram palavras que você já autorizou sobre a sua vida. Meu Deus, eu tenho algum crente aqui? Tem alguém aqui? Porque eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida, dizendo que você terá uma vida extraordinária, sem amarras, sem trancas, sem travas. Cara, nós vamos liberar palavras hoje que daqui a pouco você vai dizer, isso está acontecendo na minha vida, pastor, foi naquele culto. Foi naquele culto, pois agora estou vivendo isso. Eu estou vivendo aquele. Lembra aquele culto? O Senhor no final chamou todo mundo e a gente orou e liberou uma palavra. Eu estou vivendo aquilo que foi liberado. Eu estou vivendo aquilo que foi liberado. Gente, consulte seu coração. Não deixe eu pregar sozinho, consulte seu coração. Lembre de palavras que você já orou. Lembre de coisas que você já liberou. E hoje você está vivendo. Meu Deus do céu, quando eu olho para alguns rostinhos aqui, eu vejo quanto Deus já pegou você. Talvez você dizer, não, um dia eu quero trabalhar na igreja, um dia eu quero só viver para a obra. E Deus fez mais do que você queria. Ele fez mais do que você pediu. De repente você falou, queria uma casa assim, um sobrado lindo, maravilhoso. Deus está fazendo exatamente o que você quer, e você sabe. E você está dizendo, como é que isso está acontecendo? O que você está vivendo hoje foram palavras que você liberou um tempo atrás. Lembre disso. Tem algum crente aí? Jesus disse em Lucas 11:18: bem-aventurado ou são felizes aqueles que ouvem a Deus. Eu vou dizer algo para você. A serpente vence Eva pela palavra. Davi vence Golias primeiro pela palavra. Eu vou contra você em nome do Senhor. Então a palavra tem o poder de nos seduzir, mas a palavra tem o poder também de nos autorizar a vencer. Cara, talvez depois de hoje você nunca mais vai usar as palavras em vão. Cara, você foi levantado para ser um profeta de nações. Talvez você não acredite, talvez essa palavra não é para todo mundo, é só para quem crê mesmo. Porque é mais fácil você acreditar no vizinho dizendo que você é um fracassado, do que você acreditar que Deus está dizendo, você será um profeta nessa geração.
porque nós vamos ter que fazer o que precisa ser feito. Davi não é o cara que vai construir o templo. Quem vai fazer isso é Salomão. Aí, não, Davi, você não pode construir. Por quê? Porque tuas mãos estão sujas de sangue. Tudo bem, mas sangue que o Senhor mandou eu matar pessoas. Ele vai dizer, não, tudo bem, mas você foi para um templo. Os teus filhos agora vão fazer um período de edificação. Você era para a guerra, agora vai ter uma geração que é uma geração de sabedoria. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa geração é uma geração que precisa ficar de pé, precisa profetizar sobre alguns lugares, precisa ativar algumas coisas, porque a gente nunca pode esquecer aquilo que Pedro falou. Cara, você pode ouvir qualquer noticiário, você pode ouvir qualquer informação, você pode ouvir qualquer palavra de qualquer pessoa, e você pode deixá-la de ouvir todas elas. Você pode cancelar na sua vida todas elas. Você pode dizer, eu não recebo isso. A única palavra que você não pode se esquecer é aquela que diz, somente tu tem a palavra de vida eterna. A única palavra que você não pode esquecer foi aquela que Pedro disse, não, o único que eu não posso parar de ouvir era Jesus. Por isso profetiza, por isso libere palavras. Eu vou dizer uma coisa para você, escute bem isso, anote se for possível. O mundo ao seu redor toma forma baseado no seu interior. O mundo ao seu redor toma forma baseado no teu interior. Aquilo que você carrega do lado de dentro, logo será transformado pelo lado de fora. Por isso que você precisa logo liberar palavras para que mudem efetivamente algumas coisas do seu coração, para que efetivamente você possa se levantar. Sabe, as palavras que saem dos nossos lábios precisam gerar vida, e vida na vida. E aí, como eu estava dizendo para você, talvez você não controla aquilo que as pessoas vão falar para você, mas você controla aquilo que será guardado no teu coração. Você controla aquilo que vai ser guardado no seu coração. Como Deus tem me ensinado ultimamente sobre ministério, como Deus tem me ensinado sobre ministérios divinos, como Deus tem colocado no meu coração, como Deus tem feito com que eu consiga separar aquilo que é algo espiritual daquilo que é humano. Porque se eu levar tudo para o pessoal, gente, eu seria um pastor ferido, magoado, machucado. Cara, mas quando eu entendo que o ministério não é meu, que é dele, que ele colocou sobre a minha vida, e que minhas lutas não são mais contra a carne, mas são contra o espírito, e quando eu preciso orar, então eu não oro para derrubar pessoas, eu oro para derrubar potestades. Isso muda completamente a minha vida, porque eu não sou alguém magoado ou ferido, eu sou alguém que libera uma palavra, porque existe uma potestade naquele ambiente que precisa ser derrubado, e foi para isso que ele nos chamou, para que a gente libere palavras sobre ambientes e diga, caia potestade, caia Satanás, que você seja destronado deste lugar, que você não tenha autoridade sobre esse ambiente. É isso que ele nos chamou para ser. Há uma autoridade nos nossos lábios. Porque assim, ó, gente, se é para nós rejeitarmos algumas coisas, que sejam palavras que nos fazem mal. Agora, se é para nós crermos em alguma coisa, que seja na palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas nesse altar. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. A expectativa de Deus nunca foi gerar filhos fracassados, bem pelo contrário. Paulo diz que nós somos bem mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu sei que de repente nós recebemos tantas palavras, às vezes na nossa infância, talvez quando nós éramos pequenos, talvez pessoas que deveriam ter nos amado, nos abraçado mais, liberaram palavras sobre as nossas vidas, ou talvez não liberaram palavras, mas nos desprezaram, nos machucaram. Cara, e eu posso resolver ficar disso dentro do meu coração, ou eu posso dizer, não, há um novo e vivo caminho na qual eu fui chamado para viver e para caminhar. Há Jesus que é o único caminho, há um Jesus que Ele é a verdade, há um Jesus que traz vida, há um Jesus que traz uma vida em abundância.
Sabe, eu posso escolher aonde eu quero caminhar e de que forma que eu vou caminhar. Por isso, preste atenção nisso que a gente está liberando neste lugar. Preste atenção nisso que está sendo gerado, esse ambiente que está sendo gerado aqui. Você nasceu para tocar nações. Você nasceu para tocar nações. E aí um dia talvez você esteja lá dizendo: cara, isso um dia foi liberado sobre a minha vida e hoje eu estou vivendo. Tem algum crente aí? Tem uma palavra sobre nós, sabe o que essa palavra diz? Ela diz: você é meu filho amado, eu me compraço, eu tenho alegria em ter você. Satanás, ele entende tanto sobre essa questão da palavra, observe isso, que quando ele escuta a voz de Deus sobre Jesus, dizendo: esse é meu filho amado, Satanás fala: ok, vou pegar esse, como eu peguei Eva e Adão, eu vou pegar esse também pela palavra. E ele chega para Jesus e fala: realmente, se tu és filho de Deus, mas aquilo que estava dentro do coração de Jesus, ainda estava, sabe, no seu ouvido, ele tinha guardado no seu coração. E quando Satanás falava assim: se você é filho de Deus, no ouvido dele vinha assim: está aí meu filho amado. E quando Satanás tentou novamente Jesus, falou: se tu és filho de Deus, mais uma vez no seu ouvido continuava assim, uma voz muito doce, suave, que vinha do céu, dizendo: não, cara, você é meu filho amado. Sabe quando Satanás começar a desafiar você, quando ele começar a dizer: não, cara, eu acho que você... Eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que muita gente não está sentada aqui dentro? Porque deu ouvido a isso, deu ouvido a Satanás. Eu vi ele dizendo: não, cara, não adianta, você pecou, você é um fracassado, não adianta você ir para a igreja. Cara, o que tem que ficar no seu ouvido é algo dizendo assim, se você está em casa assistindo isso, algo que tem que ficar no seu ouvido, algo que está dizendo o seguinte: você é meu filho amado, 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 você continua sendo meu filho amado, você continua sendo meu filho amado. Ah, pastor, eu pequei ontem, você continua sendo meu filho amado. É essa voz que tem que ficar no meu ouvido. Você consegue dizer isso? Você consegue dizer isso? Eu sou o filho amado de Deus. Vai, quebra aí. Diga: eu sou o filho amado de Deus. Você consegue dizer isso? Diga isso, diga alto, gente: eu sou o filho amado de Deus. Diga isso: eu serei o que meu pai disse que eu seria. Eu vou viver o que meu pai disse que eu viveria. E eu vou aonde o meu pai disse que eu iria. Quebra esse jugo de culpa, quebra esse jugo de medo, quebra esse jugo de fracassado, quebra esse jugo de frustração, quebra esse jugo nessa noite. Há uma palavra que é mais poderosa do que qualquer palavra de qualquer ser humano que você ouviu. E essa palavra diz: ei, meu filho amado. Ele é mais poderoso do que qualquer palavra que você ouviu anteriormente. Arranca do coração a sua dúvida de quem você é. A primeira coisa que a gente sai quando a gente começa a ouvir a voz errada é sair da presença, é se esconder. Primeira coisa que acontece quando Deus chega no final da tarde no jardim para falar com Adão, fala: Adão, cadê você? Ele sabia onde estava Adão, né? Daqui a pouco Adão responde: eu me escondi. É, Adão, você se escondeu por quê? Porque eu estava nu, porque eu estou nu. Aí a primeira coisa que Deus diz para ele assim é: quem te disse isso? Quem foi que está reprogramando o seu coração? Porque eu vou dizer algo para você. Enquanto a serpente só estava na árvore dizendo para Eva: coma dessa fruta para você ser igual a Deus, come dessa fruta para você ser igual a Deus. Essa voz estava só do lado de fora. Mas a partir do momento que Eva come o fruto e reparte com Adão, e agora essa voz está do lado dentro dizendo: você está nu, você está no pecado, você é um fracassado. Não adianta você continuar, você não vai vencer.
Vou dizer uma coisa para você: depois que a gente experimenta o pecado, tem uma voz dentro de nós ecoando, dizendo para nós aquilo que está errado. E aí depois tem que vir novamente Deus e dizendo: você é o meu filho amado. Fique de pé para parecer que está acabando. O Ministério do Louvor, se quiser subir aqui. Sabe, não deixe que essa voz que está dentro de você diga que você não tem fé. Não deixe que essa voz que está dentro de você diga que você não vai conseguir conquistar algumas coisas. Não deixe que essa voz que está dentro de você, sabe, comece a dominar a sua mente e te roubar do ambiente. Não deixe que essa voz que está dentro de você comece a te desviar daquilo que Deus tem para você. Sabe, começa a dizer: não, Deus vai matar você, Deus vai brigar com você, Deus não te ama mais, Deus não te quer mais. Não deixe que essa voz aí dentro domine você. O seu ministério vai afundar. Não deixe que essa voz que está aí dentro domine você, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que vai te curar, que vai te sarar, que vai te restaurar. Eu vim aqui te dizer que você continua sendo o filho amado, a filha amada. Eu vim aqui te dizer que Ele continua com o desejo de te salvar, de te segurar na mão, de te segurar no colo, de dizer: ei, menina, fique de pé, menina, eu estou com você. Ei, homem, eu estou com você. Tenha coragem, valorize aquilo que eu coloquei dentro de você. Você nasceu de novo, e isso muda tudo.